Bom dia, pessoal, tudo bem? Retornando então às aulas do canal, hoje nós vamos falar sobre recurso extraordinário. Então, nós temos que considerar alguns pontos, porque este é o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal para discussão de uma matéria de origem constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal, a gente sabe, são 11 ministros, né? Então, se todo o Brasil mandasse recursos lá para cima, eles não teriam mãos a medir. Então, por isso, o recurso extraordinário, ele tem uma peneira bem fina de pressupostos para que ele seja finalmente admitido. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Muito bem, o que eu tenho que iniciar dizendo? O recurso extraordinário é um recurso muito antigo no Brasil. Ele surge depois da primeira Constituição da República, no caso, a de 1891, e ele surge em 1894, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que surge nessa época. Muito bem, esse recurso ele vem sendo repetido, né, nas diversas constituições, e o marco que nós temos de uma grande diferença está na Constituição de 1988. Na Constituição de 88 foi criado o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e as atribuições do STF, elas foram divididas com esse novo Tribunal Superior que veio criado na Constituição Federal. Então, antes da Constituição Federal de 88, o Supremo apreciava no recurso extraordinário tanto a questão de interpretação e uniformidade de normas contidas na Constituição Federal e em leis federais. Após 88, a questão da interpretação das questões relativas às leis federais ficaram a cargo do STJ. E o STF se dedica apenas a questões de ordem constitucional. Então, a partir daí, nós podemos começar a análise do artigo 102 da Constituição, que lá no seu inciso 3º traz as hipóteses possíveis para recurso extraordinário. Essas hipóteses, primeira coisa que a gente tem que ressaltar, são hipóteses taxativas, tá? Então, aí já começa a peneira do recurso extraordinário que eu falei para vocês no início. Então, são hipóteses taxativas e é cabível o recurso extraordinário, primeiro requisito, em causas decididas em única ou em última instância, quando a decisão recorrida, primeiro, contrariar um dispositivo da Constituição Federal, segundo, declarar inconstitucional um tratado ou uma lei federal, e terceiro, julgar válida uma lei ou ato do governo local contestado em face da lei federal. Então, nós temos que ver primeiro nessas hipóteses de cabimento para que elas fiquem mais claras. Em primeiro lugar, o primeiro grande requisito é que o julgamento tenha sido produzido em última ou única instância. O que significa isso? Muito bem, em última instância é que o julgamento já vem, entrou lá no juízo de origem, a petição inicial, aí saiu a sentença, aí dessa sentença teve uma apelação, aí de repente essa apelação ela foi julgada monocraticamente, aí tem a possibilidade do agravo interno, aí saiu um acórdão, e aí qual é o próximo recurso? Recurso extraordinário, caso se enquadre nas hipóteses que nós vamos conversar. Por que eu exemplifiquei assim? Para dizer o que é uma decisão de última instância. A decisão de última instância é a última decisão daquela causa, né? Que começou lá no juízo de primeiro grau, ou até não, se for uma causa originária do tribunal, mas enfim, na regra, começou lá no juízo de primeiro grau e ela vem decidida nas várias instâncias. Então, chegou a última instância, o último e derradeiro recurso vai ser o recurso extraordinário. Então, e o que seria uma causa decidida em única instância? Bom, quando aquela causa não vai caber outro recurso e cabe apenas uma única decisão. Quer um exemplo? Um exemplo até bem estranho, tá?
Por exemplo, nas causas do juizado especial cível. No momento em que é julgada essa causa, e o recurso, no caso o recurso inominado, que vem lá na 9099 de 95, o recurso inominado cabe a turmas recursais, tá? Bom, das turmas recursais, as turmas não são tribunal. Então não caberia o recurso especial, que é para o STJ, que é decisão de tribunais. Aqui, nas turmas recursais, eu vou ter essa única decisão que eu vou levar para o STF, tá? Então, é uma única decisão que não tem mais nada a ser colocado. Muito bem, as hipóteses são taxativas. Além de ser única e última decisão, o que nós temos? Que contrariar dispositivo da Constituição Federal. Então, tem que ficar muito claro o dispositivo que está se alegando na causa que vai ser contrariado, né? Então, segunda hipótese, declarar inconstitucional tratado ou lei federal. Bom, aí tu vai dizer, Gisela, tu acabou de dizer que lei federal é o STJ no recurso especial. Não, mas presta atenção no que está dito no negócio. É o seguinte, declarar inconstitucional tratado ou lei federal. Isso quer dizer o quê? Quem é o guardião da Constituição? Não é o STF? Bom, então, se o guardião da Constituição é o STF, só ele, através da decisão dele, vai ter que dar este ponto final. Afinal, aquela lei ou aquele tratado é ou não é constitucional? Então, ainda que aquela lei venha sendo considerada inconstitucional pelas instâncias inferiores, perfeitamente possível, lógico e esperável que o Supremo dê a última palavra. Então, se a decisão declarar inconstitucional tratado ou lei federal, cabe o recurso extraordinário. A terceira hipótese, que traz lá no 102 da Constituição, é julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei federal. Um exemplo que pode se dar aqui é, por exemplo, se essa lei, né, esse ato do governo local, que foi julgado válido pelo magistrado, se ele está dentro das competências para aquele ente, né? Então, quando a gente olha as competências lá na Constituição Federal, tem aquele compete privativamente a União, exclusivamente, sabe? As competências legislativas que lá vem pelos 20 e poucos da Constituição Federal. Bom, daqui a pouco é uma competência da União e houve uma lei estadual a respeito. Como que eu vou usar uma lei estadual que regula uma matéria que na Constituição diz que cabe à lei federal e o juiz julgar válida essa lei? Bom, perfeitamente possível levarmos ao STF essa discussão através do recurso extraordinário. Então, essas são as três hipóteses. Falando dos pressupostos. Então, o primeiro pressuposto nós já falamos, que é a questão do julgamento da causa em única ou última instância, né? Deve-se ser entendido aqui, a causa envolve uma decisão final de mérito. Ela pode ser resolvida tanto, de repente, até numa sentença, num acordo, envolve uma decisão final de mérito. Um segundo pressuposto que nós temos aqui é a existência da questão federal constitucional. O que a gente está falando? O Supremo é o guardião da Constituição. A matéria tem necessariamente que envolver alguma matéria constante lá dentro do corpo da Constituição Federal, né? Somente se pode ter por objeto a análise de uma questão de direito envolvendo a aplicação ou não de uma norma de índole constitucional, tá? Então, por exemplo, um ponto controvertido que envolva diretamente a aplicação ou a interpretação de uma lei frente à Constituição Federal. A gente tem que lembrar aqui que isso é muito importante e é um dos pontos que mais caem os recursos extraordinários, tá? A gente tem que sempre lembrar nesse ponto
do enunciado de súmula 279 do STF, que diz assim: para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Ora, o recurso extraordinário é um recurso objetivo, tá? Ele se desvincula do caso concreto que está sendo analisado. Então, não interessa para ele a prova que foi produzida nos autos, não interessa que o seu João possuía o melhor direito perto do seu Pedro, tendo em vista o depoimento da testemunha X ou do documento Y. Não é isso que se discute no recurso extraordinário. Se discute se aquela questão constitucional está sendo bem aplicada ou não, foi omitida ou não. É isso que se discute. É uma tese de natureza constitucional abstrato. Ela se desvincula do caso concreto, tá? Então, só para dar um exemplo para a gente pensar, por exemplo, aquela questão que teve em debate há pouco tempo, a questão do ensino domiciliar, né? Que era possível os pais ensinarem os filhos em casa sem necessidade dos filhos irem para a escola. Bom, a questão da educação, ela vem prevista na Constituição Federal. Então, se eu quiser um ensino domiciliar para o meu filho, eu estarei contestando aquela questão da educação que vem prevista na Constituição, que é através da escola pública, aquela coisa toda. Essa é uma tese de natureza constitucional. Então, não me interessa se eu matriculei o meu filho ou se eu não matriculei e estou com ele em casa. Não me interessa a testemunha dizer que ele aprende muito bem em casa. Não me interessa essa prova. Me interessa que o Supremo interprete e diga, de acordo com a Constituição Federal, se eu posso ou não fazer isso. Deu para entender? É questão de interpretação do texto. Bom, a questão seguinte, um outro pressuposto importantíssimo que também barra muitos recursos extraordinários, e eu quero que vocês se atentem que isso tudo é analisado no juízo de admissibilidade, tá? Então, daqui a pouco, na falta desses pressupostos, não vinga o teu recurso extraordinário. É a demonstração da repercussão geral. Quando tu fizer o teu recurso extraordinário, coloca lá um item da repercussão geral, para deixar bem claro que aquela matéria que tu tá questionando possui repercussão geral. O que é a repercussão geral, né? Então, envolve questões que tenham importância econômica, política, social ou jurídica que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Assim, a questão constitucional deve se revestir de repercussão geral. Então, isso, gente, pensa assim, nessa decisão, por exemplo, nesse meu caso que eu falei para vocês do ensino domiciliar. Uma decisão do Supremo dizendo que esse ensino é válido, isso ultrapassa aquela causa, ultrapassa aquele momento que está se discutindo. Vários outros pais em todo o Brasil vão querer isso, né? Porque o Supremo já se posicionou sobre a constitucionalidade, por exemplo, que não foi o caso, tá? Ou a inconstitucionalidade acabou com a questão, simplesmente não vai adiante, tá? Essa repercussão geral, a existência ou não de repercussão geral, ela deve ser votada no plenário do Supremo, né? Então, existe ou não existe repercussão geral se, no mínimo, 8 ministros, né, do Supremo decidirem sim ou decidirem não. Tem que ter 8 ministros dos 11, tem que votar para a repercussão geral ser admitida ou não. E essa decisão, gente, é uma decisão irrecorrível. Lembrando daquela ideia que o duplo grau de jurisdição, ele não é uma garantia fundamental, tá? Então, eu posso ter decisões irrecorríveis, tá? Existe também, no 1035, parágrafo 3º, a questão da repercussão geral presumida. Bom, o que é isso? Se a decisão, ela contraria uma súmula, ou ela contraria uma jurisprudência dominante já no STF, ou se a decisão tiver um recurso que impugne uma decisão que tenha reconhecido uma inconstitucionalidade de lei ou de tratado federal,
é repercussão geral presumida. Eu faria um item para ressaltar essa questão. Então, olha, a decisão julgou inconstitucional uma lei. Precisa, repercussão geral presumida. Ou a decisão contrariou uma súmula ou entendimento do STF. Decisão, repercussão geral presumida. Bom, a partir daí, eu colacionei algumas teses interessantes. Se vocês forem lá no site do Supremo Tribunal Federal, vocês vão conseguir ver matérias que já foram admitidas como repercussão geral. Hoje existem 435 registros de teses de repercussão geral aceitas pelo STF. Alguma delas é a questão da grávida, por exemplo, que está fazendo concurso, a possibilidade de fazer a prova física depois do bebê nascer, a questão do ensino domiciliar, a questão das tatuagens, né? Que teve uma época que dizia que alguns concursos a pessoa não podia ter tatuagem. Não, hoje já é tranquilo isso. Ainda que não venha previsto no edital, o Supremo diz que não tem problema. Então, são alguns exemplos de tese. O quarto pressuposto é a observância do prazo legal. A gente sabe que são 15 dias úteis a partir da intimação para a interposição do recurso extraordinário, tá? O outro pressuposto, que também enseja bastante discussão, é a existência de pré-questionamento. O que é pré-questionamento? Gente, pré-questionamento é para evitar a supressão de instância. Aquela causa de índole constitucional, dentro daquelas hipóteses que a gente elencou lá no início, tá? Ela tem que ser discutida degrauzinho a degrauzinho. Decisão de última instância, tá? Então, eu trago na minha petição inicial, posso dar aula para o meu filho em casa? Não, não pode, porque é inconstitucional. Eu vou para apelação. Posso dar aula para o meu filho em casa? Não pode, porque é inconstitucional. Aí eu vou para o agravo interno. E aí eu chego, então, para interpor o meu recurso extraordinário. Mas eu discuti aquela matéria em todas as instâncias. Isso é pré-questionamento. E a decisão deve se referir a matéria constitucional que eu trouxe, que eu suscitei para eu conseguir chegar lá, tá? Então, eu tenho que discutir e tem que ter sido decidido pelo juízo anterior para que eu tenha pré-questionamento. Aí tem uma questão. Bom, daqui a pouco a decisão foi omissa, daqui a pouco a decisão não falou nada a respeito desse pré-questionamento, da constitucionalidade ou não, daquela questão que eu estou trazendo, daquela tese constitucional. Interponham embargos de declaração pré-questionadores. Serve para isso, tá? Para quê? Para pré-questionar a matéria, para dizer, opa, a decisão foi omissa, então eu quero que se pronuncie sobre este ponto, certo? Esses embargos de declaração, o prazo é 5 dias a partir da decisão. E mais um detalhe, ainda que os teus embargos de declaração eles não sejam acolhidos, considera-se pré-questionada. Isso é uma novidade do CPC de 2015, então basta a interposição. Só cuidado, se tu interpuseres os embargos de declaração após o prazo, né? Então, se tu interpuseres esses embargos de declaração intempestivamente, não vai valer, tá? Então, na sequência, gente, o que é que eu tenho que trazer para vocês? A questão que falta a gente falar, além do pré-questionamento, algumas súmulas são importantes da gente salientar. A súmula 636 do STF fala: não cabe recurso extraordinário por contrariedade a princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Outra súmula, 282, é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. E 356, o ponto omisso da decisão sobre a qual não foram opostos os declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento, que é exatamente isso que a gente vinha falando ainda há pouco.
Então, a partir daí, pessoal, era o que eu tinha para trazer para vocês a respeito de recurso extraordinário. Espero que tenha ficado claro. Vou fazer outra aula na sequência acerca de recurso especial, tá? Então, é esse o procedimento. Eu vou entrar com recurso extraordinário, só finalizando, eu vou entrar com ele no tribunal, né? Na questão da última instância, eu vou entrar com esse recurso. E é isso, e ali vai ser feito o juízo de admissibilidade, se pode ir adiante ou não. Bom, se não puder ir adiante, eu tenho agravo em recurso especial e recurso extraordinário, que a gente fala na outra aula. Gente, fiquem bem, Deus abençoe a todos. Um grande beijo, obrigada pela companhia.